Vamos começar falando do Brasil Colônia, que foi de 1500 a 1822. Então, dando início lá em 1500, nós tivemos o descobrimento do Brasil e a colonização pelos portugueses. Eles chegaram aqui no Brasil e encontraram os indígenas. E esses colonizadores, esses portugueses, eles trouxeram inúmeras doenças da Europa. Dessa forma, os indígenas que estavam aqui começaram a pegar essas doenças, a ficar doentes e morrerem. Assim, a taxa de mortalidade era altíssima. E naquela época, a saúde era precária, ela era realizada pelos jesuítas, pelos boticários, que eram como se fossem os farmacêuticos de hoje em dia, que manipulavam remédios, e por curandeiros de forma empírica. Então pensa como é que era a saúde naquela época, né? Em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil e ela começa a tomar uma série de ações para intervir nas condições de vida e de saúde da população. Nessa época, Dr. Manuel Vieira, vocês têm que decorar esse nome, tá? E foi um dos primeiros a trazer conceitos de pandemia, endemia e epidemia. Ele começa a fazer uma intervenção nos portos. Qualquer pessoa que chegasse de navio que apresentasse algum sintoma, algum sinal e sintoma, era colocada em quarentena. Porém, isso não foi muito efetivo. Por quê? Porque tinham pessoas que não apresentavam sintomas na hora da chegada, mas que depois começavam a apresentar sintomas dali a 2, 3 dias. E essas pessoas estavam infectando outras pessoas, por isso não foi efetivo na época. Nessa mesma época, ocorreram 2 fatos importantíssimos, que foram a fundação de 2 escolas médico-cirúrgicas, uma no Rio de Janeiro e uma em Salvador. Então, resumindo, a época do Brasil Colônia foi marcada pelo descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil que trouxeram inúmeras doenças para cá, alta mortalidade dos indígenas, chegada da família real com intervenção nas condições de vida da população. Além disso, controle dos portos, fundação de 2 escolas médico-cirúrgicas e a saúde de forma empírica, feita por curandeiros, por jesuítas, por boticários, que eram os antigos farmacêuticos naquela época, e pelas santas casas. Já a época do Brasil Império, que foi de 1822 a 1889, foi marcado pela era bacteriológica. Então, eles começaram a verificar os agentes etiológicos. E nessa época, houve o desenvolvimento de inúmeras escolas, desenvolvimento na área da saúde, em outras áreas no geral. Não houve muitos episódios marcantes, fatos marcantes nessa época. É mais resumido a isso, a um alto desenvolvimento dessa era bacteriológica com identificação de agentes etiológicos, Porém, na época, eles achavam que as doenças elas tinham um único agente etiológico, um único causador. Nós vamos entrar agora no Brasil República, e para isso a gente precisa voltar um pouquinho nas épocas anteriores. Então a gente estava falando que no início do Brasil Colônia e Brasil Império, com a chegada dos portugueses, eles trouxeram inúmeras doenças para cá. E que houve até controle de portos, que não foi muito eficaz, a saúde era feita pelas santas casas, e por jesuítas, boticários, curandeiros, então era de baixíssima qualidade. Então as pessoas não queriam mais vir para o Brasil comercializar, porque era um país doente. E essas doenças estavam trazendo prejuízo para a economia aqui no país. Então, tudo isso fez com que houvesse uma intervenção maior na saúde nessa época. Retomando a nossa série sobre a saúde pública no Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil República, que foi de 1889 a 1930. E a gente inicia falando que as epidemias estavam afetando muito a economia aqui no país, porque os estrangeiros acreditavam que o Brasil era um país de doentes, com alta taxa de mortalidade, e que tudo que saía daqui estava infectado. Então, houve um investimento muito grande sobre a saúde nessa época. E eles colocaram Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. E 2 fatos são extremamente importantes relacionados a Oswaldo Cruz.
O primeiro é que em 1903 nós tivemos o que a gente chama de sanitarismo campanhista. Nessa época, 1903, houve um surto de febre amarela e Oswaldo Cruz teve um foco no combate ao mosquito. E com isso, ele pegou guardas sanitaristas, na época eram chamados de guardas sanitaristas, e eles limpavam os grandes centros, né, faziam uma limpeza urbana e levavam as pessoas a fazerem quarentena obrigatória. Então, eles chegavam na casa das pessoas que tinham sintomas, obrigavam elas a ficarem trancadas lá dentro. Além disso, queimavam suas roupas, suas coisas, como uma forma de tentar combater aquela doença, aquele surto. O segundo acontecimento foi em 1904 e foi chamado de Revolta da Vacina. Nessa época, eles obrigavam as pessoas a se vacinarem contra a varíola. Além disso ser impositivo, né, ser à força, começou pelos pobres, porque eles eram a força de trabalho na época e eram as pessoas que não podiam ficar doentes. Como a gente queria melhorar a nossa imagem no Brasil, então a nossa força de trabalho não podia ficar doente. Então, os pobres acharam que essa vacina era um veneno, que o intuito era matar os pobres. Então, em momento algum, houve uma ação educativa. E isso causou extrema revolta, por isso foi chamada de Revolta da Vacina. Então, foram os dois acontecimentos envolvendo Oswaldo Cruz, o sanitarismo campanhista em 1903, com relação à febre amarela, e a Revolta da Vacina em 1904, com relação à vacina da varíola. Com todos esses acontecimentos envolvendo Oswaldo Cruz, ele é retirado da Diretoria-Geral de Saúde Pública e eles colocam no lugar Carlos Chagas em 1920. E esse médico, Carlos Chagas, ele vem com uma mentalidade, um pensamento diferente de Oswaldo Cruz. Enquanto Oswaldo Cruz ele era impositivo, ele obrigava as pessoas a fazerem as coisas, Carlos Chagas tem um pensamento de educar as pessoas. Ele dizia que a promoção tem que vir antes da prevenção. Então, ele trouxe essa ideia da educação em saúde, educação sanitária, e isso foi muito bem visto pela população na época. Carlos Chagas também faz um convênio com a Fundação Rockefeller, então ele traz mais médicos para o país, além de fundar a primeira escola de enfermagem no Brasil. Outro acontecimento extremamente importante que aconteceu na época do Brasil República foi a criação da Lei Eloy Chaves em 1923. Essa lei cria as CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensão, que foi o pontapé inicial para a Previdência Social no Brasil. Então, uma data e um acontecimento extremamente importante que vocês têm que saber. Então, retomando rapidamente, né, o Brasil República aconteceu de 1889 a 1930. A economia estava muito prejudicada pelas epidemias. Assim, eles trouxeram Oswaldo Cruz para a direção geral da saúde pública no Brasil. E com Oswaldo Cruz aconteceram dois acontecimentos. O sanitarismo campanhista, relacionado à febre amarela em 1903, e a revolta da vacina, relacionada à varíola em 1904. Além disso, a chegada, né, de Carlos Chagas na diretoria-geral em 1920, e ele muda essa visão impositiva de Oswaldo Cruz e traz a educação sanitária para o Brasil. Além disso, a criação da CAPS, Caixa de Aposentadoria e Pensão, em 1923, que foi o pontapé inicial para a Previdência Social no Brasil. A Era Vargas vai de 1930 a 1964. E logo no seu iniciozinho ali, em 1930, tem a criação do MESP, o Ministério da Saúde e da Educação. Em 1933, a gente tem a criação dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que substituem as CAPs que foram criadas em 1923 com a Lei Eloy Chaves, estão lembrados? Agora as IAPs, elas são por categoria profissional e são tripartite. Outro acontecimento nessa época, na Era Vargas, é a criação do Ministério da Saúde. Então, ele desmembra do Ministério da Educação e em 1953 passa a vigorar o Ministério da Educação, separado do Ministério da Saúde. Saindo da Era Vargas, a gente entra na Era do autoritarismo, que foi da ditadura militar,
que vigorou de 1964 a 1985. E aqui nessa era a gente tem vários acontecimentos super importantes que vocês têm que lembrar. Começando pela fusão dos IAPs, lembram os Institutos de Aposentadoria e Pensão? Em 1966, eles são fundidos e viram INPS, Instituto Nacional de Aposentadoria e Pensão, que também era somente por profissional que contribuísse e era tripartite. Já em 1977, o INPS para de existir e dá lugar para o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, em 1977, que também era excludente, também era só para quem contribuísse e também era tripartite. Em 1970, acontece a reforma sanitária no Brasil. Muito importante lembrar dessa data que cai muito nas provas. E em 1978, acontece a Conferência de Alma-Ata, que é a primeira conferência internacional a discutir os cuidados primários em saúde. Finalizando o autoritarismo, a gente começa a Nova República, que foi de 1985 a 1988. É um período curto, mas que aconteceu bastante coisa importante. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi importante porque foi a primeira com participação da sociedade, da comunidade, e ela discutiu as bases para o SUDES. Em 1987, a gente tem a criação do SUDES, que tinha o foco na descentralização. Já em 1988, nós temos a institucionalização do nosso SUS, Sistema Único de Saúde, através da Constituição Federal de 88. Mas ele só é regulamentado em 1990, com a criação das nossas leis orgânicas 8080 e 8142.